Caro acadêmico, prazer estar de volta ao curso de pós-graduação de oferta própria do IFNMG. Agora no segundo módulo, já caminhamos com base sólida e poderemos aprofundar ainda mais nossos conhecimentos. Dessa vez com o componente curricular de diversidade cultural e economia solidária no ProEja. Nosso último desse módulo. Espero que estejam felizes, pois eu estou extremamente contente nessa caminhada com vocês. Cada dia aprendendo e contribuindo com a formação acadêmica de todos. Meu nome é Alex Vanúbio Mendes, sou especialista em educação de jovens e adultos, mestrando em educação, professor da Rede Estadual de Ensino e analista educacional. Sou graduado em Letras, Pedagogia e Filosofia e também especialista nessas áreas de formação acadêmica. Nesses 4 encontros que seguem, iremos ter 2 temas principais. Nosso primeiro tema, Educação de Jovens e Adultos e Economia Solidária. O trabalho como princípio educativo e humanizador do ser humano, que todos podem acompanhar a partir da página 125. E paralelo a esse, trataremos de subtemas como os sujeitos na educação de jovens e adultos, EJA e o mundo do trabalho, o trabalho como princípio humanizador na educação de jovens e adultos, EJA e economia solidária por uma vida repleta de sentido dentro e fora do trabalho. A resignificação do trabalho na perspectiva da economia solidária e a organização política da economia solidária no Brasil. Nosso segundo tema será diversidade e inclusão, interrogando o colonial na educação profissional, que estará disponível em seu caderno didático a partir da página 147. E, paralelo a esse, trataremos dos subtemas como diferenças humanas, lugar de conflitos ou lugar de contestação nos jogos de identidades, a inclusão incompleta do regime colonial, o direito à igualdade e a diferença. Obviamente, como de costume, iremos associar toda essa demanda de conhecimento a outras publicações pertinentes aos casos estudados. Nosso intuito não será de torná-los teóricos desse assunto, pois para isso teríamos que ter o nosso curso de pós-graduação inteiro, mas devemos elucidar alguns conceitos. E para que tenhamos um bom resultado, solicito também de vocês disposição necessária para a leitura atenta e cuidadosa dos textos do caderno, importante para a sua aprendizagem, bem como todo o material de apoio. Vale lembrar nesses primeiros momentos de aula que teremos novamente 4 encontros e este estará disponível em sua plataforma de estudos. Além do caderno didático, outras ferramentas de apoio ao nosso componente, tais como links, apostila e vídeos. Esse material servirá de apoio para as atividades práticas e avaliações. Então deixo claro que temos que fazer a leitura atenciosa e minuciosa desses para que tenhamos êxito em nossa jornada. Os conteúdos são densos, são muitas informações, mas é essencialmente interessante e pode nos levar a descobertas significativas para a nossa vida. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para que quando surgir alguma dúvida, notem e posterior postem no nosso fórum Tira Dúvidas ou mesmo nos nossos encontros semanais. Vale lembrar, já nesses primeiros momentos de aula, que teremos 4 encontros e está disponível em sua plataforma de estudos, além do caderno didático, outras ferramentas de apoio ao nosso componente, tais como links, apostilas e vídeos. Esse material servirá de apoio para as atividades práticas e avaliações. Então deixo claro que temos que fazer a leitura atenciosa e minuciosa desses para que tenhamos êxito em nossa jornada. Os conteúdos são densos, são muitas informações, mas é essencialmente interessante e pode nos levar a descobertas significativas para a nossa vida. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para que quando surgir alguma dúvida, vocês anotem e depois postem no nosso fórum Tira Dúvidas, ou mesmo nos nossos encontros semanais nos fóruns, que lá estarei presente na data e horário informados previamente. Teremos atividades de consolidação dos conteúdos em nossa plataforma de estudos, que ao realizarem com bastante atenção, dará-lhes plena condição para realizar de maneira objetiva e clara qualquer tipo de avaliação pertinente ao curso. Vamos começar?
Que para todos hajam sempre pão para saciar a fome, educação para aliviar a ignorância, saúde para espantar a morte, terra para colher o futuro, teto para abrigar a esperança e trabalho para fazer dignas as mãos. Refletir sobre o trabalho como princípio educativo e humanizador dos seres humanos faz-se necessário ao considerarmos os sujeitos, jovens e adultos, como trabalhadores. Nesse sentido, o trabalho emerge como dimensão fundamental para a compreensão desses sujeitos de modo geral. São trabalhadores assalariados, desempregados, subempregados, da cidade ou do campo, que lutam pela sobrevivência. A economia solidária surge como resistência da classe trabalhadora às formas perversas de exclusão do modo de produção capitalista. As pessoas que foram excluídas não têm alternativa para conseguir viver, para garantir a reprodução da vida ampliada, a não ser organizando-se de forma solidária. O atual contexto do capitalismo tem originado uma grande produção do desemprego. São muitos sujeitos que se encontram na condição de desempregados ou subempregados. Entre eles, jovens e adultos fora do mercado formal de trabalho que não conseguem vender a sua força de trabalho. Esta é a realidade de um sistema de produção que se configura pela busca incessante do lucro em uma sociedade que se define pelo poder do dinheiro. Sistema este que declarou homens e mulheres como figuras fundamentais para a transformação de matérias em mercadorias, explorando a função do trabalho de forma alienante e desvinculada do processo educacional de pensar, para não correr o risco de se transgredir a ordem do determinismo neoliberal e para a qual a sociedade deve se sujeitar às exigências do mercado. Sem questionar os seus métodos, o mundo do trabalho tem sido marcado por um processo de reestruturação produtiva e de acumulação financeira, observando a partir de meados da década de 90 o que tem ocasionado efeitos na reconfiguração tecnológica e organizacional dos processos produtivos. Esses fatos acabam comprometendo os vínculos de emprego, trabalho e acentuando a lógica destrutiva na relação entre os seres humanos e a natureza. Antunes, 1998, afirma que o capitalismo, com a configuração que vem assumindo nas últimas décadas, acentuou sua lógica destrutiva. Vejamos o que ele diz no nosso primeiro slide. O padrão produtivo taylorista e fordista vem sendo crescentemente substituído ou alterado pelas formas produtivas flexibilizadas e desregulamentadas, das quais a chamada acumulação flexível e o modelo japonês ou toyotismo são exemplos. O modelo de regulação social democrático que deu sustentação ao chamado estado de bem-estar social em vários países centrais vem também sendo solopado pela desregulação neoliberal, privatizante e antissocial. De acordo com o eminente autor, algumas características podem ser enumeradas para qualificar as modificações no sistema de produção capitalista que vem fragmentada e reduzindo a classe trabalhadora. Caros alunos, a incorporação da ciência e inovação tecnológica nos processos produtivos, a produção global e flexível, a nova forma organizacional, toyotismo, a qualidade total e a globalização do capital financeiro, a partir de todas essas mudanças, o que se percebe é que o volume de desemprego aumenta e diversifica sua forma. Além de atingir desigualmente os indivíduos segundo as suas características de sexo, escolarização, idade e raça, o caráter destrutivo do sistema capitalista manifesta-se de forma mais contundente e grave na precarização da força humana que trabalha e na degradação da natureza pelo homem, segundo Mansi, em 2003. O conceito de economia solidária surge como um projeto contra-hegemônico à economia capitalista. Nesse sentido, a economia solidária está associada a práticas de consumo, a comercialização, a produção e serviços, e que se defende em graus variados.
entre outros aspectos, a participação coletiva, a autogestão, a democracia, o igualitarismo e a cooperação, a autossustentação e a promoção do desenvolvimento humano, a responsabilidade social e a preservação ambiental. A economia solidária, na medida em que estabelece novas relações com a natureza e com os seres humanos e ao estar profundamente vinculada com a realidade local e regional, tende-se a fundamentar uma nova concepção de trabalho e desenvolvimento, uma vez que contém indicativos de superação dos problemas fundamentais gerados pelo modo de produção capitalista, e que o mesmo não consegue resolver, como o crescimento progressivo da miséria humana e da destruição ambiental. Vejamos nos slides quem são os sujeitos de EJA. Cursistas. Os sujeitos da EJA são homens e mulheres, trabalhadores, trabalhadoras, empregados e empregadas e desempregados, em busca do primeiro emprego ou da reintegração aos postos de trabalho. Filhos, pais e mães, sujeitos da cidade e do campo, são sujeitos sociais e culturais, marginalizados e excluídos das esferas socioeconômicas e educacionais, privados do acesso à cultura letrada e aos bens culturais e sociais, comprometendo uma participação mais efetiva no mundo do trabalho, da política e da cultura, traz em sua identidade existencial a marca do sofrimento de uma sociedade brutalmente desigual e excludente. De acordo com Paiva, os sujeitos da EJA e adulto, quando voltam à escola, mesmo pensando que é ela que lhes podem permitir a ascensão social ou econômica, quase sempre trazem uma autoestima afetada pela internalização dos fracassos anteriores em experiências com a própria escola. Alunos, mas é nela que confiam a realização de seus sonhos. Pela esperança que depositam no projeto de vida pessoal e coletivo, desta forma, consideram-se fundamentais as motivações e as experiências dos alunos, as quais dão sentido aos processos de aprendizagem. Segundo Soares, os jovens e adultos populares não são acidentados ocasionais ou gratuitamente abandonaram a escola. Esses jovens e adultos repetem histórias longas de negação de direitos, histórias coletivas, as mesmas de seus pais, avós, de sua raça, gênero, etnia e classe social. Quando se perde essa identidade coletiva, racial, social, popular dessas trajetórias humanas e escolares, perde-se a identidade da EJA e passa a ser encarada como mera oferta individual de oportunidades pessoais perdidas. Nessas experiências, produzem novos saberes e novos conhecimentos, levando novamente à escola. Saberes da vida, das práticas sociais em casa, na rua, na igreja, no mundo do trabalho, nas lutas pela sobrevivência, saberes que nem sempre revelam seus direitos de trabalhadores, nem sua condição de cidadão. Segundo Paulo Freire, respeitar e valorizar esses saberes no processo educativo é uma das tarefas fundamentais do educador-professor, comprometido com a libertação. Por isso mesmo, pensa certo colocar o professor ou mais amplamente a escola. O dever não é só de respeitar os saberes com os educandos, sobretudo é os das classes populares. Chegam a ela saberes estes socialmente construídos na prática comunitária, mas também, como há mais de 30 anos venho sugerindo, discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos. Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que deva associar a disciplina, cujo conteúdo se ensina? A realidade agressiva em que a violência é constante e a convivência das pessoas é muito maior com a morte do que com a vida. Por que não estabelecer uma intimidade entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm com os indivíduos? Por que não discutir as implicações políticas e ideológicas de um tal descaso dos dominantes pelas áreas pobres da cidade?
a ética de classe está embutida nesse descaso. Por quê? Dirá um educador racionalmente pragmático. A escola não tem nada a ver com isso, a escola não é partido. Ela tem que ensinar os conteúdos, transferi-los aos alunos uma vez apreendidos. Esses operam por si mesmos. Assim sendo, o currículo escolar deve representar um vínculo entre os conhecimentos prévios e a nova aprendizagem, por meio de uma relação substantiva e não arbitrária com o que já sabem, segundo Pávia. Se essa relação se estabelece ao aprendizagem, se torna significativa. Esse currículo deve, pois, considerar os processos de aprendizagem, os conhecimentos vividos, praticados pelos alunos, numa perspectiva de uma pedagogia crítica, pautada na concepção da escola como uma instituição política, um espaço propício a emancipar o aluno formador da consciência crítico-reflexiva, buscando promover a autonomia dos sujeitos da EJA ao estabelecer a relação entre os conhecimentos vividos pelos alunos, oriundos de práticas social global, incluindo o mundo do trabalho com os saberes escolares. O diálogo torna-se uma necessidade fundamental da problematização da realidade. A educação problematizadora e, portanto, humanizadora, funda-se numa relação dialética entre educador e educando, em que ambos aprendem junto o diálogo. É no reconhecimento mútuo entre educador e educando, entre um saber de experiência feito e vivido, que ambos, educador e educando, tornam-se sujeitos e protagonistas de sua educação e humanização. De acordo com Arruda, em 2004, tomando como ponto de partida as condições de vida e de trabalho dos educandos, o educador abre um diálogo com eles sobre a questão. Para que desejam educar-se, como afirmamos anteriormente, os jovens e adultos buscam a escola motivados por uma necessidade muito concreta: conseguir um trabalho menos degradante e alienante, através do qual possa ganhar o suficiente para sustentar com dignidade a si e a sua família. Nesse sentido, fica explícito que o vínculo entre trabalho e educação faz-se naturalmente pelas suas próprias condições. A economia solidária é ou poderá ser mais do que uma mera resposta à incapacidade do capitalismo de integrar em sua economia os membros da sociedade, desejosos e necessitados de trabalhar. Ela poderá ser o que em seus primórdios foi concebida para ser uma alternativa superior ao capitalismo, superior não em termos econômicos estritos, ou seja, que as empresas solidárias regularmente superariam seus congêneres capitalistas, oferecendo aos mercados produtos ou serviços melhores em termos de preço ou qualidade. A economia solidária foi concebida para ser uma alternativa superior por proporcionar às pessoas que a adotam enquanto produtoras, poupadoras, consumidoras e outros. Uma vida melhor, uma dessas exigências, tem que ver com a compreensão crítica dos educadores, de que vem ocorrendo na continuidade do meio popular. Não é possível a educadoras e educadores pensar apenas nos procedimentos didáticos e nos conteúdos a serem ensinados aos grupos populares. Os próprios conteúdos a serem ensinados não podem ser totalmente estranhos àquela continuidade. O que acontece no meio popular, nas periferias das cidades, nos campos, os trabalhadores urbanos e rurais reunidos-se para rezar ou para discutir seus direitos. Nada pode escapar à curiosidade arguta dos educadores envolvidos na prática da educação popular, a ampliação do conhecimento dos docentes e educandos em economia solidária valorizam suas relações sociais e experiências pessoais e contribuem com a melhoria e qualificação dos alunos da educação de jovens e adultos. Assim, colocar esses alunos e alunas no centro do processo transformador e gerador de novas oportunidades de vida, qualificação e cidadania, contribui como papel estratégico junto à comunidade escolar. Também
comungamos da opinião de que é preciso certa autonomia didática como princípio que valorize o ser humano. Destarte para uma economia solidária, cidadã e fundamental. Autonomia como método didático que só se realiza por meio de uma estrutura social e econômica, que esteja relacionada com a política didático-pedagógica e metodológica, que favoreça o autogoverno, trabalhos em equipe e em cooperação. Cursista, acompanhe agora o slide para entender melhor essas proporções. Considerando que refletir e discutir sobre a sociedade, a realidade e as questões políticas e pedagógicas é pensar com outros, a autonomia, a independência, a democracia e a inclusão são princípios didáticos que supõem o desenvolvimento de uma competência para ensinar. Todo o processo ensino-aprendizagem na escola que busca desenvolver uma economia solidária deve ser significativo, isto é, ter significado, desejo, trabalho, comprometimento, responsabilidade e complementariedade entre as partes e o todo, ou seja, estudantes, professores e comunidade. Por isso, propomos uma alternativa a essa sociedade de livre mercado, com a introdução da economia solidária como fonte de qualidade de vida desse modo. Faz-se necessário transgredir essa ética que resultou em um desemprego em larga escala, formou um exército de reserva e, consequentemente, milhões de pobres e miseráveis por todo o globo. Portanto, a economia solidária é uma alternativa para esse castelo de areia construído pelos teóricos liberais. Caros alunos, é desejável para a formação de um corpo docente que atua na EJA a compreensão, a interpretação e a análise crítica como alternativa para a transformação social e econômica local e global. Demonstrar que a ética universal do ser humano não é a lei de mercado que acarretou em desemprego, desesperança e miséria, mas a ética que leva em consideração o apreço, isto é, respeito e consideração pelo outro. Como defendia Paulo Freire, é preciso criticar e recusar a educação bancária, que faz do educando um ser passivo diante de sua realidade. E inverter esse conceito de educação é instigar no ser humano seu espírito crítico. Consideramos a economia solidária capaz de aquecer o mercado interno e contribuir, assim, para o desenvolvimento econômico e distribuição de renda. É fundamental proteger a formação de empregos e renda. Uma economia solidária leva em consideração o mercado interno e também mantém o poder de compra dos cooperados. Além de ser uma justiça social, a economia solidária também é um instrumento que garante o desenvolvimento sustentável, econômico e igualitário, em contraposição às teorias macroeconômicas mastigadas pelo mercado. A economia solidária pode superar e permitir que a comunidade local possa construir sua própria agenda, transpor desafios e estruturas. Para o pensador Paulo Freire, em sua obra Pedagogia da Autonomia, saberes necessários à prática educativa. O autor defende a ideia de que é preciso desenvolver uma resistência ao comodismo, ao anestesiamento, que são resultantes da sociedade capitalista. A sociedade de mercado, continua o autor, deve ser combatida assim como o individualismo social. Desse modo, concordamos com Paulo Freire e consideramos que é preciso propor uma alternativa a esse sistema socioeconômico globalizado. Ao despertarmos o espírito investigativo, crítico e social nos nossos educandos da EJA, estaremos transformando a curiosidade em epistemologia, ou seja, desenvolvendo a análise crítica pelos alunos e alunas. Portanto, é dever da educação e, claro, dos docentes, dar condições para que os alunos e alunas interajam na sociedade como atores e autores sociais e históricos. Pensar, comunicar, transformar, criar e realizar são sonhos. E realizar sonhos são conceitos inerentes ao ser humano. Destarte
uma educação voltada à economia solidária como alternativa para a melhora da qualidade de vida. Na região de Santo André, pobre economicamente e com alto índice de analfabetismo, só é possível com análise histórica, política e social que possa provocar a impulsão do opressor de dentro do oprimido. Caros alunos, pensar o trabalho na perspectiva da economia solidária nos remete a compreendê-lo como princípio educativo e como dimensões ontológicas capazes de desformar os seres humanos. É por meio do trabalho que os homens e mulheres transformam a natureza e criam sua existência material e cultural, constituindo-se como seres humanos. Essa afirmação nos possibilita entender o ser humano em sua dimensão de historicidade. Nós nos fazemos por meio do trabalho. Não há um ser humano pronto, acabado. Estamos sempre a nos fazer humanos ou desumanos. Por meio do trabalho, homens e mulheres se fazem cotidianamente. O trabalho, nesse sentido, constitui um vir a ser humano. E pelo trabalho que o homem cria o mundo e a si mesmo. Os seres humanos se humanizam e desumanizam por meio desse mesmo trabalho. Pelo trabalho, o homem produz os seus bens necessários à existência e, ao produzir a sua existência, homens e mulheres põem-se em relação com a natureza, transformando-a e também em relação com os outros humanos, criando a si e a sociedade. Portanto, o trabalho em sua dimensão ontológica é uma atividade fundamental no processo de humanização humana, por meio da qual homens e mulheres objetivam-se no mundo, que como tal é a expressão da ação humana. Cabe nos perguntar que mundo e que seres humanos estamos criando por meio do trabalho. O trabalho é um processo entre o homem e a natureza? Acompanhe o slide. Um processo em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla o seu metabolismo com a natureza, ele mesmo se defronta com a matéria natural, com uma força natural. Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua corporeidade, braços, pernas, cabeças e mãos, a fim de se apropriar da matéria natural numa forma útil à própria vida. Ao atuar por meio desse movimento sobre a natureza externa a ele e ao modificá-la, ele a modifica. Ao mesmo tempo, sua própria natureza, ensinar o trabalho como direito e dever, é desconstruir a ideia e a prática capitalista de privilégio de uma classe por meio de exploração do trabalho sobre a outra e alcançar a compreensão de que essa concepção burguesa é um fenômeno que pode e deve ser transformado. Assim, caros alunos, podemos afirmar que o trabalho como uma atividade humana fundamental, ao ser introduzido no processo educativo e no currículo, permite ao educando da EJA compreender como se dá o processo de construção da realidade social e, ao mesmo tempo, refletir sobre sua atuação como cidadão no sentido de participar como sujeito na transformação da sociedade. Segundo Ramos, do ponto de vista do capital, a dimensão ontológica do trabalho é subsumida à dimensão produtiva, pois nas relações capitalistas, o sujeito e o capital e o homem é o objeto. Nesse sentido, para assumir o trabalho como princípio educativo, é preciso considerar e superar a lógica da reprodução do capital. Chegamos ao fim do século XX com a seguinte contradição: a ciência e a técnica, que tem a virtualidade de produzir uma melhor qualidade de vida, ocupar os seres humanos por menos tempo nas tarefas de produzir para a sobrevivência e liberá-los para o tempo livre. Tempo de escolha, de fruição, de lazer, sob a relação do capitalismo tardio, produzem o desemprego estrutural ou o trabalho precarizado. É neste ponto
que reside o sentido de articulação entre o mundo do trabalho e a educação. A contestação da identidade entre as capacidades demandadas pelo exercício da cidadania e pela atividade produtiva, o que permitiria construir um currículo da EJA em que se pudesse superar a dicotomia da racionalidade técnica e o caráter abstrato dos ideais de formação humana. Concordamos com Ramos, em 2003, quando esse afirma que esta seria uma das principais características de um currículo que integrasse trabalho, ciência e cultura. A concepção do currículo que defendemos para a educação de jovens e adultos tem como foco a formação humana. Isso implica formar, não treinar, adestrar de forma aligeirada e restrita aos mercados de trabalho. Os sujeitos, cidadãos trabalhadores, para compreenderem a realidade para além de sua aparência fenomênica. Por realidade, compreendemos, conforme Ramos, tanto as relações sociais em sua totalidade, quanto os processos de trabalhos que envolvem o trabalhador e deles requerem uma ação no sentido de transformação e não da simples adaptação. Os conhecimentos desenvolvidos pela escola e que estão presentes no currículo constituem-se como a apropriação da realidade objetiva, social e produtiva, de modo que os conteúdos de ensino convertem-se em categorias de análise da realidade. O trabalhador não seria somente competente, mas cognoscente da realidade social e produtiva em que está inserido, na qual e sobre a qual opera a política e profissionalmente pode transformá-la, porque a compreende. Isso modifica radicalmente o sentido dos conteúdos curriculares. Eles não são conteúdos em si para si, nem são insumos para o desenvolvimento de competências. Eles são conhecimentos objetivos construídos socio-historicamente e constituem-se para o trabalhador categorias para a compreensão da realidade em que vive. Seja esta realidade até mesmo o trabalhador que deve realizar. Caros alunos, estamos chegando ao fim desse encontro, mas devemos ainda refletir que os sujeitos da EJA são normalmente constituídos por jovens e adultos que por algum motivo não tiveram acesso à oportunidade de concluir seus estudos na idade certa, devido a diversos fatores, tanto emocionais, culturais, sociais ou econômicos. Eles acabaram sendo privados do estudo regular. As razões que corroboram na constituição de suas trajetórias são muito complexas, como, por exemplo, vão desde o fator econômico, onde muitos desses alunos são privados de estudar, pois eles necessitam dar início ao trabalho bem cedo para ajudar na renda familiar, como também há pessoas que desconheciam a importância dos estudos e hoje eles tentam retomar o tempo perdido. Como é o caso de idosos, porque quando os jovens foram inteiramente privados do direito de estudar, porque naquela época quem tinha acesso à escola eram, em sua maioria, os filhos de pessoas com um certo poder aquisitivo. Desse modo, o percurso da exclusão vivenciada pela EJA perdura até hoje, já que as pessoas de pouco conhecimento ainda continuam tendo dificuldades de obter escolaridade, pois são discriminados no meio escolar. Há anos, muito se ouve a propósito de políticas públicas que contenham como premissa a educação básica como direito de todos. Exemplos são os diversos movimentos de reformas educacionais, especialmente no que tange à educação de jovens e adultos. Entretanto, os políticos não criam leis que dão direito legitimamente a esses alunos, já que na maioria das vezes essas leis só ficam mesmo no papel. Atualmente, tem-se volvido um olhar especial para este tipo de educação, um olhar carinhoso para refugiá-los, ajudá-los no resgate da dignidade. Muitas das vezes, os sujeitos da EJA querem reverter suas histórias, agarrando essa oportunidade de regresso ao estudo, para que finalmente consigam escrever as suas próprias histórias.
Cabe a nós, enquanto professores, mudar este panorama, estarmos preparados para lidar com as peculiaridades de cada aluno, sabendo que não é nada fácil para o aluno chegar depois de um tempo parado e retomar seus estudos. Nós, como professores, devemos estar capacitados e preparados para acolhê-los. Em nosso último slide, deixo as considerações de Paulo Freire. A liberdade, que é uma conquista e não uma doação, exige permanente busca permanente que só existe no ato responsável de quem a faz. Ninguém tem liberdade para ser livre, pelo contrário, luta por ela, precisamente porque não a tem. Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, as pessoas se libertam em comunhão. Paulo Freire. Alunos, grande abraço, agradeço pela atenção de todos e estou à disposição nos nossos fóruns na data e hora combinada para o nosso bate-papo. Até breve.